Minha esposa trocou nosso casamento por aventuras. E agora quer trocar as aventuras pelo casamento de volta. Minha esposa trocou nosso casamento de 8 anos por aventuras passageiras e agora está desesperada querendo trocar essas aventuras pelo casamento de volta, mas o problema é que eu não sou mais o mesmo homem que ela deixou para trás. O que aconteceu depois dessa reviravolta vai te deixar completamente sem palavras e você vai entender porque às vezes quando você perde algo valioso, não tem volta. Antes de eu começar a contar essa história que literalmente virou minha vida de cabeça para baixo, eu preciso fazer uma pergunta para você que está assistindo agora. Você já amou alguém tão intensamente que seria capaz de perdoar qualquer coisa? Deixa aí nos comentários porque essa história vai te fazer questionar até onde vai o limite do perdão e se realmente existe um ponto sem retorno nos relacionamentos. E se você nunca passou por uma situação parecida, prepare-se, porque o que vou contar aqui vai mexer com suas emoções de uma forma que você não imagina. Meu nome é André e tenho 35 anos. Conheci minha esposa Melissa quando eu tinha 24 anos. Foi em um happy hour da empresa onde eu trabalhava na época. Ela era amiga de uma colega minha e apareceu lá meio sem querer, sem muita vontade de ficar. Eu estava no bar pedindo uma cerveja quando ela chegou ao meu lado para pedir um drink. Nossos olhares se cruzaram e eu juro que senti algo diferente. Não foi amor à primeira vista daqueles de filme, mas foi uma conexão instantânea que me fez querer conhecê-la melhor. Começamos a conversar e descobrimos que tínhamos muito em comum. Os mesmos gostos musicais, as mesmas séries favoritas, o mesmo senso de humor meio ácido. Passamos o resto da noite conversando apenas nós dois enquanto todo mundo ao redor parecia desaparecer. No final da noite eu pedi o número dela e 3 dias depois marcamos nosso primeiro encontro. Foi jantar em um restaurante italiano simples mas aconchegante. A conversa fluiu naturalmente e eu me lembro de pensar naquela noite que tinha encontrado alguém especial. Namoramos por 3 anos antes de nos casarmos. Foram 3 anos intensos, cheios de viagens, descobertas, risadas e também algumas brigas como todo casal tem. Melissa era publicitária, criativa, extrovertida, cheia de energia. Eu sou advogado, mais sério, mais reservado, e ela trazia um equilíbrio perfeito para a minha vida. Ela me fazia sair da minha zona de conforto, me levava para lugares que eu nunca iria sozinho, me apresentava pessoas interessantes. Eu a fazia ter mais estabilidade, planejamento, segurança. Éramos opostos que se complementavam perfeitamente. O casamento foi lindo. Cerimônia ao ar livre com cerca de 100 convidados, festa animada que foi até de madrugada, lua de mel em Cancún onde passamos 10 dias só aproveitando um ao outro. Eu me lembro de olhar para ela de vestido de noiva e pensar que era o homem mais sortudo do universo. Como aquela mulher incrível tinha escolhido passar a vida comigo. Nossos votos foram emocionantes. Ela chorou, eu chorei, metade dos convidados chorou. Prometemos amor eterno, fidelidade, companheirismo, estar um ao lado do outro nos bons e maus momentos. Eu acreditei em cada palavra daquelas promessas. Os primeiros 5 anos de casados foram genuinamente bons. Compramos um apartamento em um bairro legal da cidade, decoramos juntos, fizemos dele nosso lar. Adotamos um cachorro chamado Thor que virou nosso filho de 4 patas. Tínhamos nossa rotina, nossos rituais. Sextas-feiras eram sagradas para jantares especiais em casa ou em restaurantes novos. Sábados geralmente saíamos com amigos ou fazíamos algo diferente. Domingos eram mais tranquilos, Netflix e descanso. Era uma vida boa, estável, feliz. Eu estava satisfeito. Mas aparentemente Melissa não estava. Isso eu só descobri depois. Na época eu achava que estávamos bem, que éramos felizes juntos, que estávamos construindo algo sólido. Eu não percebi os sinais. Ou talvez tenha percebido e escolhido ignorar porque não queria acreditar que algo estava errado. A verdade é que há cerca de 1 ano e meio Melissa começou a mudar. Ficou mais distante, mais irritada, sempre reclamando que nossa vida era monótona e sem graça. Você já percebeu quando a pessoa que você ama começa a se afastar mas você não sabe exatamente o porquê? É uma sensação horrível de impotência. Comenta aí se você já passou por isso. Melissa começou a sair mais com as amigas. Toda semana tinha um evento, uma festa, um bar novo que ela precisava conhecer. No início eu achava saudável. Casamento não significa que as pessoas precisam viver grudadas uma na outra, cada um precisa do seu espaço, dos seus amigos, da sua individualidade. Mas as saídas foram ficando mais frequentes. Ela chegava cada vez mais tarde. Às vezes bêbada, às vezes só cansada, mas sempre distante. A intimidade entre nós foi desaparecendo aos poucos. O que antes era frequente e apaixonado virou raro e mecânico. Quando eu tentava me aproximar, ela sempre tinha uma desculpa. Estava cansada do trabalho, tinha dor de cabeça, não estava no clima. Comecei a me sentir rejeitado, indesejado. Tentei conversar sobre isso algumas vezes mas ela sempre desconversava ou dizia que eu estava exagerando, que era só uma fase.
As conversas profundas que costumávamos ter também sumiram. Antes a gente conversava sobre tudo, sobre nossos sonhos, nossos planos, nossos medos. Agora era só sobre coisas superficiais. Contas a pagar, compromissos da semana, tarefas domésticas. Perdemos a conexão emocional que tínhamos e eu não sabia como recuperá-la. Tentei de várias formas. Planejei jantares surpresa, comprei presentes sem motivo, sugeri viagens românticas. Nada parecia funcionar. Melissa estava física e emocionalmente distante. Há exatamente 10 meses meu mundo desmoronou. Foi em uma quinta-feira à noite. Eu tinha chegado do escritório mais cedo porque tinha cancelado uma reunião. Melissa não esperava que eu estivesse em casa. Quando ela entrou, viu que eu estava na sala e ficou visivelmente nervosa. Perguntei se estava tudo bem e ela disse que precisávamos conversar. Aquelas palavras que ninguém nunca quer ouvir do parceiro. Precisamos conversar. Meu coração disparou na hora. Sentamos no sofá e ela foi direta ao ponto. Disse que não era mais feliz no nosso casamento. Que sentia que estava vivendo no piloto automático, que todos os dias eram iguais, que ela se sentia velha aos 33 anos vivendo como se tivesse 50. Que olhava para as amigas solteiras dela vivendo aventuras, conhecendo pessoas novas, tendo experiências emocionantes, e se sentia presa em uma vida sem graça. Tentei argumentar, disse que poderíamos mudar nossa rotina, fazer coisas diferentes, viajar mais. Mas ela me cortou. Melissa disse que não era sobre fazer coisas diferentes juntos. Era sobre ela precisar de liberdade para viver a vida que ela sentia que estava perdendo. E então veio a bomba. Ela queria uma separação temporária. Queria um tempo para ela mesma, para curtir a vida, para se sentir jovem de novo, para ter experiências que ela sentia que tinha perdido ao se casar cedo. Disse que ainda me amava mais, que precisava disso para ser feliz. E que se eu realmente a amava, eu entenderia e aceitaria. Eu fiquei em choque total. Separação temporária? O que diabos era isso? Ou você está casado ou não está. Não existe meio termo. Perguntei se ela tinha conhecido outra pessoa. Ela disse que não era sobre isso. Era sobre ela mesma, sobre ela precisar se encontrar, sobre ela precisar sentir que estava vivendo de verdade. Falei sobre terapia de casal, sobre trabalharmos juntos nos nossos problemas. Ela foi clara. Já tinha decidido. Já tinha até alugado um apartamento pequeno para morar sozinha por um tempo. Estava apenas me informando da decisão que já tinha tomado. Vocês conseguem imaginar o que é ouvir isso da pessoa com quem você construiu uma vida? A pessoa que prometeu estar ao seu lado sempre? Deixa nos comentários o que você faria nessa situação. Tentei convencê-la a mudar de ideia durante dias. Implorei, argumentei, prometi mudar tudo o que fosse necessário. Nada funcionou. Melissa estava determinada. 2 semanas depois ela fez as malas e se mudou para o apartamento que tinha alugado. Disse que precisava de uns 6 meses para ela mesma e depois conversaríamos sobre o futuro do nosso casamento. Eu fiquei arrasado. Completamente destruído. A mulher que eu amava estava me deixando para curtir a vida como se nosso casamento fosse uma prisão da qual ela precisava se libertar. Os primeiros meses foram os piores da minha vida. Eu acordava todos os dias com um aperto no peito. A casa parecia vazia sem ela. Até o Thor ficou deprimido, procurando ela pelos cômodos. Eu mal conseguia comer, emagreci muito, não estava conseguindo me concentrar no trabalho. Meus amigos perceberam que algo estava errado. O Fernando, meu melhor amigo desde a faculdade, me confrontou. Contei tudo. Ele ficou furioso com Melissa. Me chamou para sair, para conhecer gente nova, para não ficar remoendo. Mas eu não conseguia. Tudo o que eu queria era minha esposa de volta. E Melissa? Melissa estava curtindo a liberdade que tanto queria. Eu via pelas redes sociais. Fotos em festas, em bares, em viagens de fim de semana com as amigas. Sempre sorrindo, sempre feliz, sempre rodeada de gente. Enquanto eu estava em casa sozinho me destruindo, ela estava vivendo a melhor fase da vida dela. Aquilo me doía de uma forma indescritível. Eu tentava não olhar, mas não conseguia evitar. Era como cutucar uma ferida aberta só para sentir a dor de novo. Depois de 3 meses nessa situação, algo em mim começou a mudar. Não foi uma mudança súbita, foi gradual. Comecei a perceber que estava desperdiçando minha vida esperando por alguém que claramente não queria estar comigo. Comecei a fazer terapia e o terapeuta me ajudou a enxergar coisas que eu estava negando. Melissa não tinha pedido um tempo para se encontrar. Ela tinha pedido permissão para me trair legalmente enquanto mantinha a segurança de um casamento para voltar caso as aventuras não dessem certo. Decidi investir em mim mesmo. Voltei para a academia pesado. Contratei um personal trainer e passei a treinar 5 vezes por semana. Mudei completamente minha alimentação. Em 2 meses eu tinha perdido toda a gordura acumulada e ganhado músculos. Meu corpo estava irreconhecível. Comprei roupas novas, mudei o corte de cabelo, cuidei da aparência como nunca tinha cuidado. Não era para impressionar Melissa, era para mim mesmo.
para recuperar a autoestima que tinha ido embora junto com ela. Também foquei na carreira. Peguei casos mais desafiadores, trabalhei mais horas, me dediquei como nunca. Resultado? Recebi uma promoção enorme no escritório. Virei sócio júnior, meu salário praticamente dobrou, passei a ter muito mais responsabilidade e reconhecimento. Comprei um carro novo, um esportivo que eu sempre quis mas nunca tinha me dado o luxo de ter. Comecei a viajar sozinho, conheci lugares incríveis, tive experiências que nunca teria tido se estivesse acomodado no casamento. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a ser feliz de novo. Genuinamente feliz. Não era a felicidade de estar em um relacionamento, era a felicidade de estar bem comigo mesmo, de gostar de quem eu via no espelho, de estar orgulhoso das minhas conquistas. Comecei a sair com os amigos, conheci gente nova, ampliei meu círculo social. E sim, conheci outras mulheres também. Afinal, tecnicamente eu estava separado, então não era errado. Agora me diz uma coisa. Você acha que quando a gente melhora de vida e fica bem sozinho, as pessoas que nos deixaram sentem ou é só impressão nossa? Comenta aí sua opinião. Depois de 6 meses, exatamente no prazo que Melissa tinha estipulado, ela entrou em contato. Mandou mensagem dizendo que queria conversar pessoalmente. Marcamos em um café que costumávamos frequentar quando namorávamos. Quando ela chegou e me viu, a reação foi visível. Ela não esperava encontrar a versão melhorada de mim. Ficou olhando como se não estivesse acreditando que eu era a mesma pessoa. Melissa começou a conversa perguntando como eu estava. Disse que estava bem, melhor do que nunca na verdade. Contei sobre a promoção, sobre as viagens, sobre as mudanças que tinha feito. Ela parecia surpresa e meio desconfortável. Então ela foi ao ponto. Disse que o tempo separados tinha feito ela perceber muitas coisas. Que tinha curtido sim, tinha tido as experiências que queria, mas que no final do dia percebia que nada daquilo importava porque eu não estava lá. Que tinha transado com outros caras mas que não era a mesma coisa. Que tinha ido em festas incríveis mas que se sentia vazia sem mim ao lado dela. Melissa disse que queria voltar. Que tinha percebido que tinha trocado ouro por bronze, que tinha deixado ir embora o melhor homem que já tinha tido na vida dela por uma ilusão de felicidade em aventuras vazias. Que estava arrependida, que queria nosso casamento de volta, que faria qualquer coisa para reconquistar minha confiança. Chorou enquanto falava, lágrimas genuínas escorrendo pelo rosto. E sabe qual foi minha reação? Eu não senti nada. Nenhuma vontade de abraçá-la, de consolá-la, de dizer que estava tudo bem e que voltaríamos a ser como antes. Eu olhava para aquela mulher chorando na minha frente e tudo que eu sentia era uma tristeza profunda pelo que tínhamos perdido e pela consciência de que não tinha mais volta. O André que ela tinha deixado, aquele que implorava para ela ficar, que se destruía todos os dias pela ausência dela, tinha morrido. No lugar dele nasceu alguém mais forte, mais consciente do próprio valor, mas também mais cauteloso e menos disposto a se machucar de novo. Disse para ela que precisava de tempo para processar tudo aquilo. Que não era uma decisão que eu podia tomar ali na hora. Ela entendeu, disse que esperaria o tempo que fosse necessário. Nos despedimos e eu fui para casa com a cabeça a mil. Será que eu ainda amava Melissa? Será que conseguiria perdoar o que ela tinha feito? Será que dava para reconstruir algo que tinha sido tão destruído? Passei semanas pensando nisso. Conversei muito com meu terapeuta, com amigos próximos, comigo mesmo. Fiz listas de prós e contras, analisei a situação de todos os ângulos possíveis. E cheguei a algumas conclusões importantes. Primeiro, eu não confiava mais nela. Como confiar em alguém que te abandonou no momento que você mais precisava? Segundo, eu não era mais a mesma pessoa e nem queria voltar a ser. O André antigo aceitaria qualquer coisa dela, o André novo tinha padrões e limites. Terceiro, e talvez mais importante, eu percebi que não queria mais estar com alguém que tinha me escolhido como segunda opção, porque era isso que Melissa estava fazendo. Ela não tinha voltado porque tinha percebido meu valor desde o início. Ela tinha voltado porque as aventuras não tinham dado certo, porque tinha percebido que a grama do vizinho não era mais verde, porque tinha entendido tarde demais o que tinha em casa. Ela só me queria de volta porque tinha perdido e não porque genuinamente me valorizava. E eu merecia mais do que isso. Merecia alguém que me escolhesse primeiro, não alguém que voltasse depois de esgotar todas as outras opções. Você concorda que às vezes a pessoa só dá valor quando perde? E que quando isso acontece já é tarde demais? Deixe a sua opinião nos comentários. 3 semanas depois daquela conversa no café, marquei outro encontro com Melissa. Dessa vez escolhi um lugar neutro, um parque onde costumávamos caminhar nos primeiros anos de casados. Ela chegou esperançosa, com aquele brilho nos olhos de quem acha que vai ouvir o que quer ouvir. Sentamos em um banco e eu fui direto ao ponto. Disse que tinha pensado muito sobre tudo, que tinha analisado nossa situação de todos os ângulos, e que tinha chegado a uma decisão. Falei que entendia que ela tinha precisado daquele tempo para se encontrar, para viver experiências que sentia que tinha perdido. Que não guardava a raiva dela por isso, que cada um tem o direito de buscar sua própria felicidade. Mas que ao mesmo tempo, aquilo tinha mudado irreversivelmente algo em mim. Que eu tinha percebido durante esses meses que conseguia ser feliz sozinho, que não precisava de um relacionamento para me sentir completo, que tinha descoberto uma versão de mim mesmo que eu gostava muito mais. Melissa começou a ficar tensa, percebendo que não era a resposta que esperava. Continuei falando.
Disse que o que mais me machucava não era nem ela ter querido tempos separados, mas sim o porquê. Ela não tinha saído para resolver problemas pessoais, para fazer terapia, para trabalhar em si mesma. Ela tinha saído para curtir, para ficar com outros caras, para viver como se fosse solteira enquanto mantinha a segurança de um marido esperando em casa caso desse errado. E tinha dado errado. As aventuras não tinham enchido o vazio que ela esperava. E aí ela tinha voltado para mim, não porque tinha percebido meu valor, mas porque tinha percebido que as alternativas eram piores. Falei que eu merecia mais do que ser o prêmio de consolação. Merecia alguém que me escolhesse em primeiro lugar, que não precisasse experimentar o mundo inteiro para perceber que o que tinha em casa era bom. Merecia alguém que me valorizasse desde o início, não alguém que só voltava depois de esgotar todas as opções e perceber que tinha cometido um erro. E que por isso, minha decisão era seguir com o divórcio. Melissa entrou em pânico. Começou a chorar desesperadamente, dizendo que eu não podia fazer aquilo, que nós tínhamos uma história, que ela tinha cometido um erro mas que estava genuinamente arrependida. Disse que faria terapia, que mudaria, que provaria que tinha aprendido a lição. Que me amava de verdade e que não conseguia imaginar a vida sem mim. Aquilo era doloroso de ver. Não porque eu quisesse vê-la sofrer, mas porque eu sabia que era tarde demais. A confiança tinha sido quebrada de uma forma que não tinha conserto. Expliquei para ela que não era sobre vingança ou sobre fazê-la pagar pelo que tinha feito. Era sobre respeito próprio. Era sobre eu ter entendido finalmente meu valor e não aceitar menos do que merecia. Era sobre ter aprendido que amor sozinho não basta, que precisa ter respeito, consideração, comprometimento real. E que tudo isso tinha sido perdido quando ela escolheu sair para curtir ao invés de trabalhar nossos problemas juntos. Disse que desejava felicidade para ela, mas que essa felicidade não seria mais ao meu lado. Os meses seguintes foram de processo de divórcio. Melissa tentou dificultar, pediu para conversarmos de novo, mandava mensagens tarde da noite dizendo que sentia minha falta. Mas eu me mantive firme. Não respondia às mensagens emocionais, só tratava do que era necessário para o processo legal. Dividimos os bens de forma justa, ela ficou com alguns móveis, eu fiquei com o apartamento e o Thor. Foi doloroso mas necessário. Durante esse período Melissa passou por todas as fases. Primeiro foi negação, tentando me convencer de que estávamos cometendo um erro. Depois veio raiva, me acusando de ser inflexível e rancoroso. Depois barganha, prometendo mudar tudo, fazer o que fosse preciso. Depois depressão, chorando e dizendo que a vida dela tinha acabado. E finalmente aceitação, quando percebeu que realmente não tinha mais volta e que precisava seguir em frente. Você já teve que tomar uma decisão que sabia que era certa mas que doía muito? Como você lidou com isso? Conta a sua experiência nos comentários. O divórcio foi oficializado há 4 meses. Foi estranho assinar aqueles papéis, ver oficialmente no papel o fim de 8 anos de casamento. Mas também foi libertador. Era o fechamento de um capítulo da minha vida que precisava ser encerrado para que um novo pudesse começar. Saí do cartório naquele dia e senti um peso saindo dos meus ombros. Não era felicidade exatamente, era mais um misto de alívio e tristeza pelo que tinha sido e não era mais. Desde então minha vida tem sido boa. Muito boa na verdade. Continuei investindo em mim, na carreira, na saúde, nos hobbies. Comecei a fazer aulas de culinária, algo que sempre quis mas nunca tinha tempo. Aprendi a cozinhar pratos incríveis e agora adoro receber amigos em casa para jantares. Comprei uma moto, algo que Melissa sempre foi contra, e descobri que adorar pegar a estrada nos finais de semana. Viajei para lugares que sempre quis conhecer. Estou vivendo a vida que eu quero, no meu ritmo, sem ter que pedir permissão ou me explicar para ninguém. E sobre relacionamentos? Sim, estou saindo com alguém. Conheci a Paula há 2 meses em uma festa de um amigo em comum. Ela é arquiteta, tem 30 anos, é independente, bem resolvida, engraçada. Não estamos em nada sério ainda, estamos conhecendo um ao outro sem pressa, sem pressão. E tem sido leve, gostoso, sem drama. Ela me faz rir, me faz pensar, me desafia de formas positivas. Não sei se vai virar algo sério mas estou curtindo o processo de conhecê-la. E Melissa? Melissa tem me stalkeado nas redes sociais. Eu sei porque alguns amigos em comum me contam. Ela vê minhas fotos, minhas stories, acompanha a minha vida de longe. Alguns amigos me disseram que ela não está bem, que se arrependeu profundamente de tudo, que fala que cometeu o maior erro da vida dela. Que as aventuras que ela tanto queria acabaram não sendo nada daquilo que ela imaginava, que se sente vazia e arrependida. Parte de mim sente pena dela. A outra parte sabe que ela fez suas escolhas e agora precisa viver com as consequências. Há 2 semanas ela tentou entrar em contato de novo. Mandou uma mensagem longa falando sobre como estava arrependida, como tinha percebido que tinha destruído a melhor coisa que já tinha tido, como queria ter uma segunda chance de verdade dessa vez. Disse que tinha feito terapia, que tinha trabalhado em si mesma, que era uma pessoa diferente agora. Que entendia se eu não quisesse mais nada com ela mais que precisava tentar uma última vez. Li a mensagem e não respondi. Não por maldade, mas porque não tinha nada a dizer. Aquele capítulo estava encerrado. O que eu aprendi com tudo isso? Muitas coisas. Aprendi que você não pode fazer alguém te valorizar, que as pessoas só percebem o que perderam quando já é tarde demais.
Aprendi que amor próprio é mais importante do que qualquer relacionamento. Aprendi que você pode amar alguém e ainda assim escolher não estar com essa pessoa porque sabe que não é saudável para você. Aprendi que relacionamentos são sobre escolhas diárias, não só sobre sentimentos. E aprendi que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo é deixar ir. Também aprendi sobre segundas chances. Nem sempre dar uma segunda chance é a decisão certa. Às vezes você precisa olhar para o porquê a pessoa está pedindo essa chance. Melissa não queria uma segunda chance porque tinha percebido meu valor desde sempre. Ela queria porque as outras opções não tinham dado certo. E essa não é uma base sólida para reconstruir um relacionamento. Segundas chances deveriam ser dadas quando há genuíno crescimento e mudança, não quando a pessoa simplesmente se cansa de procurar algo melhor e volta para a opção segura. Outra lição importante foi sobre valorizar quem está ao seu lado. Melissa tinha um casamento estável, um marido que a amava, uma vida confortável. Mas ela focou no que não tinha ao invés de valorizar o que tinha. Correu atrás de uma fantasia de liberdade e aventura que acabou sendo vazia e insatisfatória. Quando você tem algo bom, você nutre, você trabalha naquilo, você não joga fora na primeira dificuldade ou tédio. Grama sempre parece mais verde do outro lado, mas geralmente é porque está plantado em cima de muito mais trabalho e cuidado. E sobre mudança e crescimento pessoal. Essa experiência me transformou completamente. O André, que era casado com Melissa, era um cara legal, mas meio acomodado. Trabalhava o suficiente, cuidava da saúde o suficiente, tinha amigos, mas não investia muito nessas amizades. Vivia muito em função do relacionamento. O André de hoje é muito mais completo como indivíduo. Tem objetivos próprios, hobbies próprios, uma vida rica e interessante independente de estar em um relacionamento ou não. E, ironicamente, isso me tornou muito mais atraente e interessante para outras pessoas. Você acha que passar por sofrimento nos torna pessoas melhores ou isso é só um consolo que a gente inventa? Comenta a sua visão sobre isso. Também refleti muito sobre o conceito de tempos separados em relacionamentos. Quando um parceiro pede tempo, geralmente não é um bom sinal. Raramente é sobre trabalhar em si mesmo genuinamente. Na maioria das vezes é sobre querer experimentar estar com outras pessoas enquanto mantém a segurança de ter para onde voltar se der errado. É uma forma de ter o melhor dos dois mundos sem assumir as consequências de realmente terminar o relacionamento. E isso é injusto com um parceiro que fica esperando sem saber o que vai acontecer. Se você está infeliz em um relacionamento, as opções são claras. Ou você trabalha nos problemas junto com seu parceiro através de comunicação honesta e terapia de casal, ou você termina e segue sua vida. Pedir tempos separados é uma espécie de limbo onde ninguém sabe onde está parado, o que pode fazer, o que não pode. É cruel com a pessoa que fica em casa esperando enquanto você está lá fora fazendo o que quer. Se você realmente quer sair e experimentar outras coisas, tenha coragem de terminar definitivamente primeiro. Outra coisa que percebi é como as redes sociais distorcem a realidade. Melissa via as amigas solteiras postando fotos de festas, viagens, aventuras, e achava que aquela era a vida que ela estava perdendo. Mas redes sociais mostram só os highlights, os melhores momentos. Não mostram a solidão de voltar para casa sozinha toda noite, não mostram as decepções com encontros ruins, não mostram o vazio de relacionamentos superficiais. A vida de casado pode parecer monótona comparada com isso, mas tem uma profundidade e estabilidade que aventuras passageiras nunca vão ter. E sobre arrependimento. Melissa está claramente arrependida. Mas arrependimento não desfaz o que foi feito. Não apaga as escolhas que foram feitas, as palavras que foram ditas, a confiança que foi quebrada. Arrependimento é importante para o crescimento pessoal da pessoa, mas não obriga a outra parte a perdoar ou dar uma segunda chance. Você pode reconhecer o arrependimento de alguém e ainda assim escolher não reabrir aquela porta. E não há nada de errado com isso. Falando em perdão, eu perdoei Melissa. Não no sentido de esquecer o que aconteceu ou de querer voltar, mas no sentido de liberar a raiva e o ressentimento. Carregar essas emoções negativas só me machucaria mais. Perdoar foi mais sobre minha paz de espírito do que sobre ela. Foi sobre me permitir seguir em frente sem o peso da mágoa. Mas perdoar não significa reconciliar. São coisas completamente diferentes. Você pode perdoar alguém e ainda assim decidir que é melhor não ter essa pessoa na sua vida. Meus amigos estão divididos sobre minha decisão. Alguns acham que fiz certo, que Melissa não merecia uma segunda chance depois do que fez. Outros acham que fui muito duro, que todos merecem perdão, que casamento é sobre superar obstáculos juntos. Respeito ambas as opiniões, mas no final a decisão era minha e só eu sabia o que sentia, o quanto tinha sido machucado, o quanto a confiança tinha sido destruída. Não dá para tomar decisões tão importantes baseado na opinião dos outros. Você precisa olhar para dentro de si e fazer o que sabe que é melhor para você. E sobre a Paula, a moça que estou saindo agora. Tem sido interessante porque ela apareceu na minha vida em um momento onde eu não estava procurando ninguém. Eu estava bem sozinho, focado em mim mesmo, sem necessidade de validação externa. E talvez seja por isso que está funcionando tão bem. Não tem desespero, não tem dependência emocional, não tem aquela pressão de precisar dar certo. É leve, natural, espontâneo. A gente se gosta, se respeita, se diverte juntos. E se virar algo mais sério, ótimo. Se não virar, também está tudo bem. Essa leveza é algo que nunca tive antes. Paula sabe da minha história com Melissa.
Contei tudo para ela desde o início porque acredito em transparência. Ela foi muito compreensiva e madura sobre isso. Disse que cada um tem um passado e que o importante é como a gente lida com isso e o que aprendemos. Não tem ciúmes da Melissa, não fica insegura, não fica me cobrando ou comparando. É refrescante estar com alguém tão segura de si mesma. Me faz perceber o quanto relacionamentos saudáveis são diferentes de relacionamentos baseados em insegurança e carência. Uma coisa engraçada é que Melissa descobriu sobre Paula através de um amigo em comum que comentou algo nas redes sociais. Ela ficou muito abalada com isso. Acho que na cabeça dela eu ainda estaria esperando por ela, sofrendo pela separação, querendo ela de volta. Descobrir que eu estava saindo com alguém nova, que estava feliz, que estava seguindo minha vida, foi um choque para ela. Não vou negar que uma parte mínima de mim sentiu uma pequena satisfação com isso. Não por maldade, mas porque foi uma confirmação de que tinha feito a escolha certa. O que você acha? Será que tem algo errado em sentir um pouco de satisfação quando a pessoa que te machucou percebe que você está bem sem ela? Deixe a sua opinião sincera nos comentários. Recentemente encontrei Melissa por acaso em um restaurante. Eu estava jantando com Paulo e alguns amigos quando ela entrou com umas amigas dela. Nossos olhares se cruzaram e foi extremamente desconfortável. Ela ficou me olhando o tempo todo, visivelmente chateada em me ver com outra pessoa. Não fui até a mesa dela e ela não veio até a minha. Foi estranho estar no mesmo ambiente depois de tudo o que tinha acontecido. Paula percebeu o clima, mas foi super tranquila, não fez cena, não ficou insegura. Mais um ponto para ela. Depois daquele encontro casual, Melissa me mandou outra mensagem. Dessa vez com um tom diferente. Não era mais imploração, era quase raiva. Disse que não podia acreditar que eu já estava com outra pessoa tão rápido, que nosso casamento não tinha significado nada para mim se eu tinha conseguido substituí-la assim. Achei interessante o raciocínio. Ela tinha saído por escolha própria para ficar com outros homens, mas quando eu fazia o mesmo depois de estarmos divorciados, de repente eu era o vilão. A hipocrisia era impressionante. Respondi a mensagem dessa vez, mas de forma breve e direta. Disse que ela não tinha direito de questionar minhas escolhas depois de ter feito as dela. Que ela tinha pedido a separação, tinha curtido sua liberdade, e que agora eu estava exercendo a minha. Que não devia satisfação a ela sobre minha vida amorosa e que seria melhor para ambos se parássemos de ter contato. Ela leu e não respondeu. Espero que tenha sido o encerramento definitivo dessa história. Olhando para trás agora, consigo ver com claridade como essa experiência me transformou. Perdi um casamento, mas ganhei a mim mesmo. Aprendi lições valiosas sobre amor próprio, sobre estabelecer limites, sobre não aceitar menos do que mereço. Aprendi que é melhor estar sozinho e em paz do que em um relacionamento onde você não é valorizado. Aprendi que as pessoas mostram quem realmente são através das ações, não das palavras. E aprendi que você não pode fazer alguém te escolher, essa pessoa precisa genuinamente querer estar com você. Se eu pudesse voltar no tempo e mudar algo, mudaria? Honestamente, não sei. Claro que preferiria não ter passado por todo aquele sofrimento, por todas aquelas noites sem dormir, por toda aquela dor. Mas ao mesmo tempo, se não tivesse passado por isso, não seria quem sou hoje. Não teria aprendido o que aprendi, não teria crescido como cresci. Às vezes os piores momentos da nossa vida são os que mais nos ensinam e nos transformam. Não que isso torne a dor menor, mas pelo menos dá algum significado a ela. Uma pergunta que me faço às vezes é se Melissa realmente amava. Acho que sim, à sua maneira. Mas amor sem respeito, sem comprometimento, sem consideração pelo outro, não é suficiente. Você pode amar alguém e ainda assim machucá-lo profundamente através das suas escolhas. Amor não é só um sentimento, é uma escolha diária de colocar a outra pessoa em consideração, de trabalhar nos problemas juntos, de honrar os compromissos que fez. Melissa amava, mas não estava disposta a fazer o trabalho necessário para manter o relacionamento saudável. E sobre mim, eu ainda amo ela? Essa é uma pergunta complexa. Eu tenho carinho por quem ela era, pela história que construímos juntos, pelos bons momentos que tivemos. Mas não amo a pessoa que ela se tornou ou as escolhas que ela fez. E definitivamente não quero estar com ela. Então é um amor pelo passado, não pelo presente ou futuro. É uma lembrança afetiva, não um desejo real. Faz sentido? O que posso dizer para você que está assistindo e que talvez esteja passando por algo parecido? Primeiro, você não está sozinho. Muita gente passa por traições, abandonos, decepções em relacionamentos. É doloroso, é horrível, mas você vai sobreviver. Segundo, use esse momento para se reconstruir mais forte. Invista em você, na sua saúde, na sua carreira, nos seus hobbies. Torne-se a melhor versão de si mesmo. Terceiro, não aceite migalhas de afeto. Você merece alguém que te escolha completamente, não alguém que volta só porque as outras opções não deram certo. Quarto, não tenha pressa para começar um novo relacionamento. Dê tempo para você se curar, para processar o que aconteceu, para aprender as lições necessárias. Quando você estiver realmente bem sozinho, aí sim estará pronto para estar com alguém de forma saudável. Quinto, perdoe, não pela outra pessoa, mas por você mesmo. Carregar raiva e ressentimento só vai te prejudicar. Perdoe, aprenda, e siga em frente. E sobre dar segundas chances. Analise bem o porquê a pessoa está pedindo essa chance. É genuíno arrependimento e mudança real?
Ou é só porque percebeu que perdeu algo bom? Tem diferença. Se for o segundo caso, pense muito bem antes de aceitar. Você não é prêmio de consolação de ninguém. Você não é a opção segura para quando as aventuras não dão certo. Você merece ser a primeira escolha de alguém, não o plano B. Lembre-se sempre que o tempo não volta, mas a gente escolhe como usar o tempo que temos pela frente. Melissa trocou nosso casamento por aventuras e agora quer trocar as aventuras pelo casamento de volta. Mas casamento não é uma peça que você troca quando não gosta mais. São pessoas reais, com sentimentos reais, que merecem ser valorizadas. Ela fez suas escolhas e agora precisa viver com elas. Assim como eu fiz as minhas e estou em paz com elas. A vida hoje está boa. Muito boa, na verdade. Tenho minha carreira que está bombando, minha saúde que nunca esteve melhor, meus amigos que são incríveis, meus hobbies que me dão prazer, e uma pessoa especial que está aparecendo na minha vida de forma leve e gostosa. Não preciso de validação de ninguém, não preciso de um relacionamento para me sentir completo, não preciso provar nada para ninguém. Estou vivendo minha vida nos meus termos e isso é libertador. Então essa é minha história. Uma história de amor, perda, dor, crescimento e recomeço. Uma história que não tem final feliz no sentido tradicional de reconciliação, mas tem um final feliz no sentido de eu ter encontrado a mim mesmo e estar em paz com minhas escolhas. Não sei o que o futuro reserva, se Paula vai se tornar algo sério, se vou conhecer outras pessoas, se vou ficar sozinho por um tempo. E está tudo bem não saber. Estou aberto para o que vier, sem expectativas rígidas, apenas vivendo um dia de cada vez. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir minha história. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo, por não me julgar, por tentar entender. Espero que de alguma forma isso ajude você, seja te dando forças para sair de uma situação ruim, seja te fazendo valorizar o que você tem, seja simplesmente te fazendo refletir sobre relacionamentos e escolhas. Cada história é única, mas as lições muitas vezes são universais. E agora eu tenho um pedido para fazer. Se essa história tocou você de alguma forma, se você se identificou com alguma parte, se aprendeu algo ou simplesmente achou interessante, não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. Ativa o sininho das notificações porque eu pretendo trazer mais histórias, mais conteúdo sobre relacionamentos, sobre crescimento pessoal, sobre superação. Vamos construir uma comunidade aqui onde a gente possa falar abertamente sobre essas coisas sem julgamento. Deixa seu like nesse vídeo se você concorda que eu tomei a decisão certa de não dar uma segunda chance para Melissa. Ou deixe um comentário se você acha que eu deveria ter dado essa chance. Quero muito saber sua opinião, quero entender como você vê essa situação. Não existe certo ou errado absoluto em relacionamentos, cada caso é único, mas é sempre interessante ouvir diferentes perspectivas. E não esquece de clicar nos cards que estão aparecendo na sua tela agora. Tem outros vídeos incríveis com histórias parecidas, conselhos sobre como superar términos, dicas sobre como reconstruir sua vida depois de uma separação. Conteúdo que pode realmente fazer diferença se você está passando por algo difícil. A comunidade que estamos construindo aqui é sobre apoio mútuo e crescimento conjunto. Ah, e se você tem uma história para compartilhar, se passou por algo parecido e quer desabafar, deixa nos comentários. Vamos criar um espaço seguro aqui onde todo mundo pode compartilhar suas experiências sem medo de julgamento. Às vezes só de colocar para fora, de saber que outras pessoas passaram por situações parecidas, já ajuda muito no processo de cura. E sobre Melissa, desejo que ela encontre sua paz, que aprenda com seus erros, que cresça como pessoa. Mas que encontre essa paz longe de mim, porque eu já encontrei a minha e não estou disposto a arriscar perdê-la de novo. Cada um segue seu caminho agora, e está tudo bem assim. Nem todo amor é para durar para sempre, e nem todo término é uma tragédia. Às vezes é simplesmente o fim de um ciclo e o começo de outro melhor. Então é isso, pessoal. Obrigado novamente por assistir até o final. Obrigado por fazer parte dessa jornada comigo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, comenta, clica nos cards. Vamos crescer juntos, vamos aprender juntos, vamos nos apoiar mutuamente nessa jornada louca que é a vida e os relacionamentos. Até o próximo vídeo. Cuide de você, se valorize, e lembre-se sempre que você é muito mais forte e capaz do que imagina. As tempestades passam, o sol volta a brilhar, e você descobre que consegue não só sobreviver mas também prosperar. Um abraço forte de alguém que aprendeu isso da forma mais difícil possível. Até a próxima!